Fala galera do Segundo Super, aqui com vocês, professor Ralph, tá? Irei resolver a tarefa do professor Renner, da aula que ele deu aí no dia 10 de abril de 2020, referente ao módulo 41, que está na apostila 14. O setor é o 232 e a página é a 238. Os exercícios são esses 6 exercícios aqui, ó. 6, 8, 13, 14, 15 e 16, tá bom? Começando do número 6 da PUC, diz o seguinte: a fluoxetina presente na composição química do Prozac apresenta a fórmula estrutural que está representada aqui. Com relação a esse composto, é correto afirmar que ele apresenta... Bom, vamos olhar as alternativas, tá? E ver qual é a correta, levando em consideração as informações que nós temos aí da fórmula estrutural, tá bom? Letra A, cadeia carbônica cíclica. Bom, aqui nós temos ciclos, beleza? E aí ele fala que a cadeia é saturada. Só que algumas observações aqui. Primeiro, essa cadeia ela tem uma parte cíclica e uma parte aberta, então a gente considera ela como sendo mista. E outra coisa, a presença dos anéis aromáticos, tá? Mostra para nós que eu tenho aqui insaturações, então eu não posso chamar essa cadeia de saturada, tá bom? Porque eu tenho duplas ligações. Letra B, cadeia carbônica aromática e homogênea. Bom, como eu disse que essa cadeia é mista, ela tem uma parte aberta e uma fechada, eu tenho que ver, né, essa questão do heteroátomo, né, para toda a cadeia, tanto para a parte fechada quanto para a parte aberta. E percebam que eu tenho a presença de heteroátomo aqui, certo? O oxigênio está entre carbonos e eu tenho heteroátomo aqui, o nitrogênio está entre carbonos. Então, ela não é homogênea, e sim heterogênea. A letra C, cadeia carbônica mista e heterogênea. Já disse que a cadeia é mista porque ela tem uma parte aberta e uma fechada, e ela é heterogênea porque eu tenho a presença de heteroátomos, tá? Certo? Então, a alternativa correta de letra C. Vamos ver porque as outras estão incorretas. Somente átomos de carbonos primários e secundários. Está errado, porque eu tenho aqui a presença... Olhem aqui, tá? Olha só a presença de um carbono terciário. Esse carbono aqui, ó, é um carbono do tipo terciário, tá bom? E os hidrogênios apareceram aqui para a gente olhar para a letra E e ver que ela está incorreta, porque ele diz que a fórmula molecular, né, aqui apresenta aqui as quantidades dos átomos dos elementos químicos presentes aqui na fórmula da fluoxetina, tá? Ela diz que tem 16 hidrogênios, quanto na verdade eu tenho, ó, começando a contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? Como que eles apareceram aí, esses hidrogênios, galera? Hidrogênios e carbonos, em algumas situações, como fórmulas de bastão, eles estão implícitos, certo? A gente não vê os símbolos, mas a gente sabe que tem. E como eu coloquei os hidrogênios aqui, levando em consideração os carbonos que não estão fazendo as 4 ligações que a gente, né, sabe que ele faz. Então, por isso que eu completei com hidrogênios, tá? Eu coloquei em cada carbono que não está satisfazendo as 4 ligações, uma quantidade de hidrogênios para que ele possa satisfazer essas 4, tá bom? O exercício de número 8 diz o seguinte: uma cadeia carbônica alifática, se é alifática, né, eu não tenho a presença de anel aromático, tá? Homogênea e saturada, apresenta um átomo de carbono secundário, 2 átomos de carbono quaternário e um átomo de carbono terciário. Quantos carbonos essa cadeia apresenta? É isso que nós vamos ver, porque as alternativas elas estão dizendo, né, mostrando para nós qual delas tem o número certo de carbonos que eu vou ter nessa cadeia carbônica aí, que o texto passou as informações, tá bom? E olha só,
As mais importantes, tá bom, das informações aqui são as relacionadas aos tipos de carbono que eu tenho, né? As classificações que eu tenho para os carbonos, primário, secundário, terciário. E o que é importante para nós é esses exercícios que envolvem essas informações de cadeias carbônicas, tá? A gente escrever a fórmula molecular, tá? A gente tentar desenhar a fórmula molecular, porque só partindo dessas fórmulas moleculares, desculpa, fórmulas estruturais, melhor dizendo, tá? A gente consegue chegar na resposta que a gente quer. E olha só, por que que a resposta é a letra E, tá bom? Porque olha só, eu tenho aqui uma estrutura apenas com carbonos, tá? Aqui não tem necessidade de a gente colocar os hidrogênios, mesmo porque ele quer saber só a quantidade de átomos de carbono, tá bom? E percebam o seguinte, né? Eu tenho que contemplar, olha só, dois carbonos quaternários. Esse carbono aqui é quaternário, tá? E esse carbono é quaternário. Tá vendo? Carbono ligado a outros quatro carbonos, tá bom? Eu tenho que ter um carbono terciário. Esse carbono aqui é terciário. Tá vendo? Ó? Um carbono ligado a 3 carbonos. E esse carbono aqui, ó, certo? É um carbono secundário. E essa cadeia carbônica, ela tem que ter um carbono secundário, tá certo? Qual é a minha dica? Começar sempre desenhando, né, colocando os carbonos aí mais complexos, né, que tem, por exemplo, os quaternários, tá? Depois tentar ver o terciário e depois os demais, os secundários e os primários, tá bom? Então aí nós temos como alternativa a alternativa E, 11 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Exercício 13. Também um exercício aí que ele demanda da gente, né, uma ideia de tentar escrever fórmulas estruturais, tá? Desenhar fórmulas estruturais. Porque ele fala o seguinte: o hidrocarboneto que apresenta a menor cadeia carbônica aberta, não pode ser fechada, saturada, só tem que ter ligações simples entre carbonos, e ramificada, tá? Então eu tenho que ter aqui mais que duas extremidades, tá? Ou também eu posso pensar em carbonos aí que são do tipo terciário quaternário. Esse hidrocarboneto vai apresentar qual fórmula molecular? Tá? A fórmula molecular indica a proporção, né, de átomos que eu tenho aqui na minha molécula, tá bom? Então, por exemplo, para ser ramificada, a minha cadeia ela tem que ter no mínimo 4 carbonos. Então a letra A ela já não pode ser e nem a letra E, porque a letra A tem um carbono e a letra E tem 2 carbonos. A letra B, C4H8, a possibilidade que eu tenho de desenhar uma fórmula estrutural é essa que eu coloquei para vocês, tá bom? Percebam aqui, ó, 4 carbonos e 8 hidrogênios. Qual que é o problema dessa fórmula de acordo com o enunciado? Tem insaturação. Não pode ser insaturada a minha cadeia, ela tem que ser saturada. Só ligações simples entre carbonos. Percebam que eu tenho que botar a mão na massa, viu, galera? Eu tenho que tentar desenhar as fórmulas estruturais, tá? Só assim a gente consegue resolver esses exercícios, tá bom? Olha a letra C, C5H8. Também, ó, quando eu escrevo uma fórmula estrutural, né? Quando eu desenho uma fórmula estrutural para 5 carbonos e 8 hidrogênios, eu tenho aqui insaturação. Se eu tenho insaturação, eu também não estou contemplando aqui, ó, o que o enunciado pede, que é uma cadeia saturada. Agora, C4H10, eu contemplo todas as informações aqui do enunciado. Menor cadeia carbônica aberta, certo? Saturada, só ligações simples entre carbonos, e ramificada, tá bom? Olha só, eu tenho aqui C4, 1, 2, 3, 4, 3, 6, 9, 10 hidrogênios. Alternativa de letra D. Ok? 14. Indivíduos em jejum prolongado ou que realizam exercícios físicos intensos liberam para a corrente sanguínea compostos denominados de corpos cetônicos. Essas duas fórmulas aqui, ó, estruturais, tá? E além, olhando para as fórmulas estruturais, a gente percebe que tem, né, uma parte que está condensada. Eu não estou vendo aqui a ligação entre o carbono e o oxigênio. Aqui, por exemplo, nem aqui. E também, ó, essa parte aqui, tá bom? Ó, eu não estou conseguindo ver as ligações. Então, qual que é a minha dica? Mais uma vez, tentar pegar essas fórmulas e escrever
fórmulas estruturais, abri-las, tá bom? Como que eu fiz isso, tá? Tá vendo, ó, para esse primeiro composto, aqui eu tenho essa fórmula, tá? E para esse segundo composto eu tenho essa outra fórmula, tá bom? E olha, eu tenho que classificar, né, essas cadeias carbônicas, que é isso que o exercício está pedindo. Bom, são cíclicas? Não, as duas são abertas. Abertas eu também posso dizer acíclica, tá bom? Então, por exemplo, a letra A não pode ser. A letra B pode ser acíclica, porque são abertas. Só que, olha só, eu tenho elas homogêneas? Tudo bem, também são homogêneas porque não tem presença de heteroátomo. Lembrando que para ser heteroátomo tem que estar entre carbonos. O oxigênio que aparece aqui, tá? Ele não está entre carbonos, mesmo esse aqui, tá bom? Então, essa cadeia aqui, ela é homogênea, tá bom? Agora, ela é insaturada? Não, porque para ser insaturada tem que ter dupla ligação entre carbonos, tá bom? As duplas ligações é entre carbono e oxigênio, tá bom? Isso não vai justificar que a cadeia é insaturada. A letra C, acíclica, ok, porque ela não é fechada, ela é aberta, tá bom? Heterogênea, já vimos que a cadeia é homogênea, então não pode ser a letra C. Letra D, cíclica, não pode ser letra D, não é cíclica, porque nós temos cadeias abertas, né, acíclicas, que são homogêneas e que são saturadas. Cabe direitinho aqui a letra E para nós. Bom? O exercício de número 15 pede para classificar 4 cadeias carbônicas, segundo os critérios: normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. A primeira, bom, normal ou ramificada. Galera, tenho duas extremidades, né? Não tenho presença nem de carbono terciário nem quaternário, então essa cadeia ela é chamada de cadeia normal, tá bom? O primeiro critério. O segundo, né, quanto à presença ou não de insaturação. Tem insaturação, então ela é insaturada, tá? Olha aqui a dupla, ok? Homogênea ou heterogênea? Para ser homogênea, não tem que ter heteroátomo, e não tem, né? Então as classificações aqui, ó, normal, insaturada e homogênea. A 2, eu tenho aqui uma cadeia, né, que é normal, porque não é ramificada, só tem duas extremidades, não tem presença nem de carbono terciário nem quaternário. Ela é saturada porque apenas ligações simples entre carbonos. Ela é homogênea porque eu não tenho presença de heteroátomo, tá? O oxigênio que está aparecendo aqui, ele não está entre carbonos, tá bom? Normal, saturado e homogêneo. A terceira cadeia, tá? Ela é normal porque tem duas extremidades. Também, né, eu posso pensar que não tem presença nem de carbono terciário nem quaternário. Ela é saturada, apenas ligações simples entre carbonos. E ela é heterogênea. Olha a presença do heteroátomo aqui, ó, oxigênio entre carbonos. Lembrando que não apenas o oxigênio ele pode ser heteroátomo, o nitrogênio também ele pode ser um heteroátomo, tá bom? Então aqui, ó, normal, saturada e heterogênea. E por fim, a 4, tá? Eu tenho aqui uma cadeia que ela é agora ramificada. Olha a presença aqui, ó, de um carbono terciário. Ela é insaturada porque eu tenho dupla ligação entre carbonos. E ela é heterogênea. Olha a presença aqui do nitrogênio como heteroátomo, tá bom? Então essa é a classificação da cadeia de número 4. Ramificada, insaturada e heterogênea. Finalizando o exercício de número 16, tá? Diz o seguinte: talvez antes de sair de casa você tenha tomado um café ou um chimarrão, talvez ainda tenha comido um chocolate. Uma das substâncias que causam os efeitos produzidos pela ingestão desses itens é a cafeína, que apresenta a seguinte fórmula estrutural. Sobre a cafeína são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, é um composto nitrogenado? Heterocíclico? Bom, ele é nitrogenado, obviamente, né? Tem aqui, ó, nitrogênio, tá? E por que ele é heterocíclico, tá? Porque eu tenho aqui uma cadeia carbônica cíclica, tá bom? E ela é heterogênea, porque eu tenho presença de heteroátomos, que são os próprios átomos de nitrogênio, então está correta. A 2, tem fórmula molecular C8,
Vamos ver o número de carbonos? Carbonos, né, quando aparecerem em figuras geométricas, são os vértices da figura. Então, olhando aqui para a fórmula, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Tem 10 hidrogênios? Vamos ver, 3. Lembrando, né, que os carbonos que não estiverem fazendo as 4 ligações, a gente completa com hidrogênio. Então, aqui eu tenho 3, 6, 9, 10 hidrogênios. Tá correto? Tem 2 oxigênios? Ok, 1, 2 oxigênios. E tem 4 nitrogênios, esses que estão assinalados, tá? Então, a fórmula molecular aí, ela tá correta, tá bom? Apresenta 2 carbonos secundários? Galera, a fórmula que só tem um carbono secundário. Lembrando, carbono secundário é aquele ligado a outros 2 carbonos, tá certo? Então, esse carbono aqui, ele é secundário, só tem um carbono secundário, tá? Agora, tem 7 carbonos primários? Correto, né? Olha aqui, olhando aqui para a fórmula, todos esses carbonos aqui, que estão com a letrinha P, são primários, tá? Ou seja, carbonos que estão ligados a apenas um outro carbono ou a nenhum carbono, tá bom? Então, percebam esse aqui, esse carbono, ele não está ligado a nenhum outro carbono, certo? Mas, como eu disse, carbono primário é aquele ligado a um ou a nenhum carbono. E somando todos aqui, dá 7, tá bom? A alternativa correta, 1, 2 e 4. Alternativa de letra, aí, B, ok? É isso, galera. Espero aí ter ajudado vocês e tamo junto, né? Até uma próxima. Valeu!